A lenda da mula sem cabeça, um mito do folclore brasileiro. A lenda da mula sem cabeça é uma das mais conhecidas e assustadoras da cultura popular brasileira. Essa figura mítica, que mistura elementos do folclore europeu com a rica tradição oral do Brasil, tem assombrado as noites escuras e solitárias por gerações, especialmente em regiões rurais. A história da mula sem cabeça é profundamente enraizada na imaginação do povo e tem se transformado ao longo do tempo, tornando-se uma lenda urbana em muitas partes do país. A origem da lenda remonta ao período colonial brasileiro, quando a cultura portuguesa se mesclou com as tradições indígenas e africanas. A mula sem cabeça é frequentemente associada a uma maldição resultante da relação proibida entre uma mulher e um padre, uma situação que, segundo a tradição, levaria à transformação da mulher amaldiçoada em uma criatura híbrida, metade mulher e metade égua, sem cabeça. A forma mais comum da lenda conta que a mula sem cabeça é uma mulher que, por envolvimento em relações proibidas, foi amaldiçoada a se transformar durante as noites de sexta-feira para sábado. Nesses momentos, ela se torna uma égua sem cabeça, vagando pelas estradas escuras em busca de alívio para sua maldição. A criatura é frequentemente descrita como uma égua negra com chamas saindo do pescoço decepado, emitindo um som angustiante e desesperado. A lenda da mula sem cabeça tem várias versões, variando em detalhes dependendo da região do país. No entanto, há elementos comuns em todas as narrativas, como a ideia de punição por transgressões morais e a ligação com a noite de sexta-feira, considerada uma época propícia para aparições sobrenaturais. Além de sua presença nas áreas rurais, a lenda da mula sem cabeça também ganhou espaço nas cidades, transformando-se em uma lenda urbana. Em ambientes urbanos, a narrativa muitas vezes se adapta para se adequar ao contexto moderno, com relatos de avistamentos da criatura em estradas vicinais, ruas desertas ou até mesmo nos arredores de cemitérios. Essa lenda, transmitida oralmente ao longo dos séculos, ganhou destaque em festas populares, como o folclore junino, onde personagens como a mula sem cabeça são celebrados em danças e encenações. A figura da mula sem cabeça tornou-se um símbolo cultural, representando não apenas o medo do sobrenatural, mas também alertando sobre os perigos da transgressão moral. A mula sem cabeça na cultura popular. A lenda da mula sem cabeça é um tema popular na cultura popular brasileira. Ela já foi representada em filmes, novelas, livros, músicas e até mesmo em videogames. Um dos exemplos mais famosos da representação da mula sem cabeça na cultura popular é o filme Saci, lançado em 1951. O Saci adapta o livro homônimo de Monteiro Lobato, um dos autores mais queridos do Brasil. A fidelidade à obra original e a caracterização dos personagens conquistaram o público e marcaram época. O filme retrata elementos da cultura folclórica brasileira, como o Saci Pererê, a Cuca, a mula sem cabeça e o Boitatá. Através da fantasia, o filme contribui para a preservação e valorização da cultura nacional. A lenda da mula sem cabeça também é um tema popular na literatura brasileira. Ela aparece em obras de autores como Monteiro Lobato, Jorge Amado e Guimarães Rosa. No livro Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, a mula sem cabeça é um dos personagens principais. Ela é uma das criaturas que ajuda a defender o sítio do Pica-Pau Amarelo dos perigos. No livro Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, a mula sem cabeça é um símbolo da sensualidade e da liberdade feminina. No livro Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa, a mula sem cabeça é um símbolo do mal e da destruição. Filmes e séries sobre a mula sem cabeça. A mula sem cabeça é uma figura icônica do folclore brasileiro, presente em diversas histórias e culturas. Sua presença marcante inspirou vários filmes e séries, que exploram a lenda de diferentes maneiras. Filmes O Saci. Um clássico do cinema brasileiro, este curta-metragem de animação apresenta a mula sem cabeça como um dos personagens que o Saci encontra em suas aventuras. É um exemplo da lenda retrada em filme. Séries. Sítio do Pica-Pau Amarelo, 2001-2007. Em um dos episódios da série, a turma do sítio se encontra com a mula sem cabeça e aprende sobre sua história. Caçadores de Lendas, 2014-2015. A série acompanha um grupo de investigadores que desvendam mistérios sobrenaturais. E a mula sem cabeça é um dos casos que eles enfrentam. Cidade Invisível, 2021. Como mencionado anteriormente, a série da Netflix apresenta a mula sem cabeça como um dos personagens principais,
explorando sua história e motivações de maneira complexa e profunda. Outras aparições. A Mula Sem Cabeça também aparece em diversos curtas-metragens, animações e programas de televisão, como Os Trapalhões e Turma da Mônica. Vale lembrar que as representações da Mula Sem Cabeça variam de acordo com a obra, podendo ser mais tradicionais ou reinterpretadas de forma criativa. A lenda da Mula Sem Cabeça é rica em simbolismos e interpretações, o que torna sua presença na cultura pop ainda mais interessante. A Mula Sem Cabeça como lenda urbana. A lenda da Mula Sem Cabeça também é uma lenda urbana popular. Ela é frequentemente contada como uma história real, que aconteceu em uma cidade ou vila próxima. Existem muitas histórias de pessoas que afirmam ter visto a Mula Sem Cabeça. Algumas pessoas dizem que a viram correndo pelas estradas, enquanto outras dizem que a ouviram relinchar. A lenda da Mula Sem Cabeça é uma história que continua a fascinar e aterrorizar as pessoas há séculos. É uma história que reflete os valores e as crenças da sociedade brasileira, e que continua a ser contada e recontada, de geração em geração. Mesmo em uma era de tecnologia avançada e urbanização, a lenda da Mula Sem Cabeça persiste como parte integrante do rico folclore brasileiro, refletindo a complexidade da identidade cultural do país e a maneira como mitos e lendas continuam a evoluir e se adaptar ao longo do tempo. Assim, a Mula Sem Cabeça permanece como uma presença sombria nas noites brasileiras, lembrando a todos que, independentemente do progresso moderno, as histórias tradicionais ainda têm o poder de nos assombrar. Muito obrigado por ter chegado até aqui, inscreva-se no canal e acione o sino para receber as nossas atualizações.